Salve galera! O tema do vídeo de hoje é imposto, eleição e a mentira burguesa. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente manter esse trabalho. A você que pode ajudar financeiramente, pode ser via Apoia-se ou com o Pix que está aqui na descrição do vídeo. Agradeço muito a sua força para a gente continuar esse trabalho. Note, esse ano é ano de eleição, né? Ano de eleição burguesa, a festa da democracia burguesa, que normalmente, né, como diz a música, não convidaram o povo para essa festa, né? Essa festa da democracia. E aí, todo ano de eleição, você vê figuras da política burguesa prometer que vai baixar imposto, né? Aqui em Pernambuco, como vocês bem sabem, eu sou pré-candidato ao governo de Pernambuco e aqui tem vários candidatos que estão fazendo um discurso liberal dizendo que vão baixar imposto. Miguel Coelho, da oligarquia lá de Petrolina, Raquel Lira, da oligarquia dos Lira de Caruaru, o Anderson Ferreira, da oligarquia dos Ferreira de Jaboatão, tá todo mundo prometendo baixar imposto. Só que qual é o padrão discursivo dessa galera? Eles chegam assim na eleição e falam assim, tem imposto demais, o povo paga muito imposto, o povo não aguenta mais tanto imposto, tem imposto, mas não tem obra, tem imposto, mas não tem investimento público, o povo paga imposto e não vê o retorno, o cidadão tá cansado e por aí vai. E veja, essas coisas são verdades, parcialmente. Porque, veja, tem imposto demais no Brasil? Sim, para a classe trabalhadora e para a classe média. A classe trabalhadora e a classe média no Brasil pagam muito imposto. A classe trabalhadora, em especial, imposto indireto, né, que é tributado no consumo. Mas não tem imposto, não tem muito imposto para a burguesia brasileira, para os super ricos brasileiros. Também é verdade que você tem uma carga tributária alta sobre a classe média e a classe trabalhadora, mas você não tem um retorno adequado em termos de serviços públicos, de obras, enfim, de condições adequadas de vida. Tudo isso é verdade, mas onde é que está a mentira, a demagogia? Veja, um governo estadual, o governo de Pernambuco, ele não emite moeda, porque existe uma diferença aqui entre o ente nacional, a União, um governo estadual e uma prefeitura. O ente nacional, o Estado soberano, ele emite moeda. Ele produz a moeda que ele gasta. Então, um Estado nacional monetariamente soberano nunca fica sem dinheiro. Isso é mentira. Quando a mídia burguesa diz para vocês que o dinheiro acabou, que não tem mais dinheiro, que precisa cortar gastos para ter dinheiro. Não, veja, o orçamento de um Estado nacional não é como o orçamento de uma família doméstica. Isso é equivocado. Eu vou colocar aqui alguns materiais para vocês, vou até pedir para o meu amigo economista Davi De Castro, que vem fazendo esse debate. Isso é mentira. O Estado Nacional, ele não fica sem dinheiro, o que não significa dizer que o Estado é livre para gastar, para investir quanto quiser, porque existe um limite real a partir da capacidade produtiva objetiva da economia, né, da economia nacional brasileira. Mas um Estado monetariamente soberano, ele não fica sem dinheiro, ele emite a própria moeda. Só que governos estaduais e prefeituras, eles não emitem moeda, eles são consumidores de moeda. Então não é que um governo do Estado tem uma lógica parecida com a família doméstica, em que você tem que equilibrar receitas e despesas, entradas e saídas. Não é isso. Mas ele tem uma margem de manobra para gastos, para investimento, para ação do poder público menor do que o governo federal. De tal sorte que toda vez que um político burguês falar numa eleição para prefeitura, para governo do Estado, que ele vai cortar imposto, você tem que perguntar qual imposto e como ele vai compensar esse corte com o aumento de algum outro imposto para manter a capacidade de investimento do governo do Estado. A questão é bem simples, vamos lá. Você tem o bolo do orçamento do Estado. Aí, por exemplo, eu prometo baixar o ICMS para, por exemplo, sei lá, revendedoras de carro, dando um exemplo aleatório. Então, prometo, vou zerar o ICMS para vocês. Todo mundo que trabalha com, toda loja com revenda de carros e com venda de autopeças de carros, eu vou zerar o ICMS. Então você deixou de arrecadar aqui, né? Você deixou uma arrecadação. Isso vai reduzir o montante total que o Estado tem arrecadado. Você precisa, se você tem intenção de manter e ampliar o investimento público, compensar isso
com uma nova entrada. Então assim, não, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou reduzir o imposto para lojas de autopeças de carros, não que eu ache isso bom, estou dando só um exemplo, viu, gente? E vou compensar isso aumentando o imposto, sei lá, para lojas de venda de produtos de luxo, de consumo de luxo. A partir daí, eu vou tributar mais quem tem maior renda, que tem maior riqueza, e vou tributar menos os pequenos e médios empresários dessas lojas de comunidade, de bairro, de peça de carro. Percebe? Por quê? A escolha de política tributária é uma escolha de circulação e distribuição ou concentração de renda. Então, se eu decido aumentar a tributação sobre quem tem mais dinheiro, eu tendencialmente vou estar distribuindo renda. Eu digo tendencialmente porque você pode tributar de maneira progressiva, ou seja, tributar mais quem ganha mais, mas não necessariamente gastar de maneira a distribuir renda, né? Porque são duas dimensões, inclusive, que são diferentes, né? A composição do orçamento público e o gasto público. Mas, pois bem, tributação é uma decisão sobre como vai circular a renda, é uma decisão política, não é uma questão técnica. Então, quando eu falo que tem que baixar imposto, se eu não estiver mentindo, eu não posso fazer graça. Por exemplo, o nosso possível governo, o governo do PCB em Pernambuco, a gente tem um compromisso com baixar todo o imposto que incide sobre o consumo da classe trabalhadora, especialmente o consumo para suas necessidades mais básicas e imediatas de sobrevivência. Agora, a gente vai fazê-lo buscando aumentar a receita, tributando os super ricos, a elite pernambucana, revisando, por exemplo, as isenções fiscais no Estado. Então, por exemplo, o setor sucroalcooleiro aqui de Pernambuco conseguiu um adiamento do pagamento do ICMS ao governo de Pernambuco. Isso é uma decisão política. Então o governo está abrindo mão de arrecadar o ICMS das usinas, dos canavieiros e tal, está deixando de arrecadar, né? Então está reduzindo a capacidade de investimento do Estado. A gente, por exemplo, revisaria isso. Vale a pena manter subsídio para o setor canavieiro aqui de Pernambuco? Vale a pena não só manter subsídio, como dispensar tributação? A gente acha que não. A gente acha que vale muito mais a pena, inclusive, tributar pesadamente o setor sucroalcooleiro para investir numa política de reforma agrária, de mudança do padrão produtivo na agricultura na zona da mata de Pernambuco, em que, no lugar da cana-de-açúcar, a gente vai plantar, vai estimular a plantação do que o povo come. Vai estimular a plantação de feijão, de macaxeira, vai estimular ecoturismo, vai criar parques naturais, vai gerar emprego e renda a partir de outras dinâmicas, até porque isso vai ser um tema de um outro vídeo do canal que eu estou preparando, mas o setor canavieiro destrói o meio ambiente, a maioria dos trabalhadores são analfabetos, vários casos de trabalho análogo à escravidão, pagam um salário de fome, usam as melhores terras com abundância de água para plantar cana e tudo isso que vocês já sabem. Então veja, política tributária no Estado é uma questão de escolha muito precisa. Se você está garantindo isenções fiscais para o grande empresariado, o Estado vai ter menos capacidade de executar políticas como construção de moradia popular, construção de escolas, de creches, unidades de atendimento da saúde e por aí vai. Ou seja, toda vez que for um debate eleitoral, quando a gente falar assim, não, temos um compromisso com reduzir impostos, você tem que perguntar onde, qual, para quem. Aqui em Pernambuco, por exemplo, a gente está fazendo um estudo, produzindo, né, o Programa Socialista para Pernambuco e está a militância debruçada, estamos conversando, debatendo e por aí vai. Então veja, a gente já tem um compromisso político, um princípio político, que é buscar zerar a tributação para a classe trabalhadora em tudo que incida no consumo popular, na sobrevivência imediata da classe trabalhadora e baixar ao máximo os impostos para a classe média em aspectos que também tenham influência no consumo. Aliado a isso, tentar baixar ao máximo o imposto em circuitos econômicos que envolvam o setor da cultura, por exemplo. Só que isso é um princípio. Dentro desse princípio você tem outros que estão anunciados que se complementam, ok? A gente vai rever todas as isenções fiscais do Estado, a gente vai procurar aumentar a tributação para consumo de luxo e rever subsídios para as grandes empresas e os setores que dominam a economia de Pernambuco. A gente vai fazer uma auditoria da dívida pública
do Estado pernambucano para conferir se essa dívida realmente evoluiu de maneira correta, porque tem vários indícios de mal feito, como o caso da privatização do Bandep, né, que era o banco aqui estadual de Pernambuco. A gente vai rever modelo de gestão e concessão de serviços públicos, como o modelo do transporte, gerido ali pela Grande Recife, né, que tem vários e vários problemas. Vai fazer uma auditoria no setor da saúde, para inclusive dar uma olhada com a lupa na relação do Estado pernambucano com as OS, né? OS, para quem não sabe, são organizações sociais, em particular com o IMIP. Então tudo isso vai ser feito na ideia de aumentar a capacidade de arrecadação do Estado para direcionar o gasto público para a classe trabalhadora, no interesse da classe trabalhadora. Porque você veja, como eu falei, o orçamento ele tem é como se fosse duas pontes. Você tem a composição do orçamento e o gasto do orçamento. E tudo isso é distribuição ou concentração de renda e riqueza. Então, como o orçamento é constituído, quem é tributado, quem paga os impostos, isso diz respeito ao nível de concentração ou distribuição de renda. Como é gasto o dinheiro público, está diretamente ligado com esse primeiro processo. Ou seja, primeiro, quem se beneficia e quem é prejudicado na formação do orçamento. Segundo, quem se beneficia e quem deixa de ser beneficiado no gasto público. Então, é conflito redistributivo, é luta de classes não na esfera da produção, na fábrica, na empresa, mas na esfera da circulação. Então, quem é o beneficiado do gasto público, das políticas públicas, que setores são privilegiados na economia? Então, por exemplo, quando o governo do estado de Pernambuco decide que a política urbana vai ser uma política para as grandes construtoras, em que as obras de mobilidade vão estar centradas na construção de viadutos, túneis e duplicação de estradas, isso é um benefício do gasto público para as grandes construtoras. Isso é um benefício para os de sempre, ao invés de construir moradia popular, ao invés de investir em outras dinâmicas de circulação de pessoas, ao invés de investir em uma outra política de mobilidade que privilegie, por exemplo, o grande transporte de massas, que tente ampliar o metrô, por exemplo, de Recife. Então, assim, são escolhas políticas, percebe? E ainda tem uma outra questão, veja, é um termo que os economistas chamam de efeito multiplicador na economia. Ou seja, o quanto aquele gasto vai gerar de encadeamento, vai gerar de ativação de outros setores, vai gerar de retornos e por aí vai. Então existem gastos e gastos do dinheiro público. Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que o governo do estado está com uma capacidade de gasto muito restrita. Só que ele decide que com um orçamento, entre aspas, apertado, ele vai fazer uma grande obra de revitalização do centro histórico de Recife e dos centros históricos da região metropolitana do estado e arredores. Então ele vai, por exemplo, fortalecer e melhorar a infraestrutura do circuito turístico em Garaçu, no Cabo de Santo Agostinho, em Olinda, em Recife. Então, além de uma grande revitalização dos centros históricos, dos pontos de turismo, vai investir em museu, vai investir em casas de cultura, vai investir em circuitos para turistas, vai ter uma política também de atração nacional latino-americana de turistas. Esse gasto, ele tem um potencial de rendimento muito alto, de retorno muito alto. Por quê? É um gasto que potencialmente, se bem feito, vai aumentar o turismo no estado. Aumentando o turismo, você tem um aumento do comércio, da entrada de dólares, de euros, da entrada inclusive de reais vindo de turistas de outros estados do Brasil e por aí vai. Isso potencializa, por exemplo, o aumento da arrecadação. Então você tem um gasto que potencialmente aumenta a capacidade arrecadatória do Estado, consequentemente a capacidade de investimento. Já outros gastos, não, percebe? Então, por exemplo, Carnaval, aqui em Pernambuco, o PSB, tanto na Prefeitura do Recife como no Governo do Estado, tem uma política de trazer, pagando peso de ouro, artistas de fora de Pernambuco, que eu não vou nem citar nome, que é para nenhum artista ficar magoado, mas pagando 400, 500, 300 mil de cachê.
sabe? Artistas, inclusive, que nem tem relação com carnaval. Enfim. Às vezes a banda de Minas Gerais, opa, quem pegou referência, a banda de Minas, a banda do Rio, não toca no carnaval de Minas, não toca no carnaval de Rio, tá aqui em Pernambuco tocando, recebendo 200 mil, 150 mil, 300 mil. Então, esse tipo de gasto é um tipo de gasto que gera pouquíssimo ou nenhum retorno. Porque assim, ninguém vai vir pro carnaval de Recife porque tem a banda X de rock de Minas Gerais e do Rio de Janeiro tocando em Recife. Sabe? É isso. Então, é um exemplo banal, mas é um exemplo banal de um gasto mal feito. Esse mesmo 400 mil reais que você paga a banda de rock lá do Sudeste, se ele fosse investido em contratar mais grupos de cultura popular para diversificar os polos de programação, criando uma dinâmica de uma programação mais espaçada, por exemplo, se fosse, por exemplo, usado para turbinar o carnaval em Igaraçu, sabe? Ele teria um retorno muito maior, potencial, do investimento público, do que você contratando a banda lá de rock do Sudeste, que até hoje ninguém entende, porque vai tocar aqui no carnaval de Pernambuco. Enfim, inclusive eu e a Victoria lançamos um texto sobre carnaval, tá aparecendo aqui para vocês. Leiam esse texto que a gente faz um debate muito amplo sobre o carnaval em Pernambuco. Então, note bem, a gente tem que ter muita atenção a esse discurso burguês, simplista, quase que infantilizado. Ah, tem muito imposto, tem que baixar imposto. Não, somos a favor de baixar imposto para a classe trabalhadora e para a classe média. Que a gente é a favor de subir imposto para os super ricos. A gente é a favor de acabar com a política de privilégios tributários dos super ricos. A gente é a favor de rever e fazer o máximo possível para acabar toda a política de isenção fiscal para os super ricos e para quem domina a economia de Pernambuco e do Brasil, porque isso é a luta de classes, como eu falei, distribuição de renda e riqueza. Então aqui em Pernambuco, e não só em Pernambuco, né, no Brasil inteiro, vocês vão ver vários candidatos burgueses fazendo discurso demagógico contra imposto. E por aí vai. Aqui, o Miguel Coelho, em especial, que é lá de Petrolina, né, lá do União Brasil, que é uma fusão do DEM com o PSL. O Miguel Coelho vem assumindo essa política liberalóide. Ah, contra imposto. Tem que baixar imposto. Pernambuco tributa muito e por aí vai. Massa. Tranquilo, Miguel Coelho. Contra imposto, né? Pernambuco tem o maior nível de desemprego do Brasil. É pelo terceiro ano consecutivo. Pernambuco tem mais de 1.400 obras paradas. Pernambuco tem um déficit habitacional crescente. Pernambuco tem 2 milhões de pessoas na situação de insegurança alimentar moderada ou grave, ou seja, passando fome. Pernambuco tem 1 milhão de analfabetos. Pernambuco tem infraestrutura escolar, a despeito da propaganda do PSB, muito abaixo do necessário, que mais de 30% das escolas pernambucanas não tem o básico de biblioteca, de laboratório de informática, de banheiro decente e por aí vai. Pernambuco também tem um déficit de creches absurdo. E aí você pode dizer, é obrigação, via de regra, das prefeituras, mas o governo estadual tem obrigação, junto às prefeituras, de trabalhar para combater esse déficit. E por aí vai. Deslize de barreiras, de encostas, alagamentos. O pior trânsito do Brasil está em Recife. Ou seja, existe uma série de problemas históricos do nosso estado que a gente precisa de uma capacidade gigantesca de investimento público para resolver. Então, assim, um liberal feito Miguel Coelho, ele fala que vai gerar emprego. Vai gerar emprego como? Aí ele fala assim, uma parceria público-privada. Vou privatizar. Vai gerar quantos empregos? Objetivamente, a privatização que ele defende. Ele defende, por exemplo, privatizar com PESA. Privatizar com PESA vai gerar quantos empregos? Sabe, no papel. Pra gente está muito claro que a gente tem que, no mínimo, criar 100 mil casas populares por ano para caminhar, para acabar com o déficit habitacional em Pernambuco e para turbinar a geração de emprego via construção civil, que é um setor mais simples da economia, que precisa de baixa tecnologia, que tem uma força de trabalho preparada rapidamente para ser empregada, por exemplo. Então a gente precisa construir no mínimo 100 mil moradias populares por ano para resolver o problema da moradia, começar a reforma urbana e combater o desemprego. Só que para isso a gente precisa de capacidade de investimento público. É por isso que vem todas as propostas que eu já falei. Rever isenções fiscais, fazer auditoria da dívida pública do Estado, aumentar a tributação para consumo de luxo, rever a alíquota do imposto sobre a herança, porque Pernambuco já cobra a alíquota máxima do imposto sobre a herança, que é só 8%, mas ele cobra a partir de 450 mil em diante.
Dá para rever isso, se não dá para cobrar a alíquota máxima a partir, por exemplo, de 300 mil na herança. Enfim, são debates que a gente vai estar fazendo e vai estar apresentando. Mas a gente tem uma noção concreta. Para combater o desemprego, a gente precisa mudar a dinâmica de arrecadação e de gasto público. Como é que o liberal propõe isso? Ele não propõe, percebe? Então, isso não serve só para Pernambuco, isso serve para o Brasil inteiro. Não cai em discurso liberal. No discurso liberal, o céu é perto. Dá para cortar imposto abstratamente. Eu vou cortar imposto, vou privatizar tudo, lá, e vou fazer tudo ao mesmo tempo. Não vai. É mentira. Também não cai no discurso liberal de dizer que vai aumentar investimento e vai gerar emprego. Vai aumentar investimento onde? Vai gerar emprego onde? Com que gasto público? Para beneficiar quem? O Lênin dizia que em política você sempre deve perguntar quem se interessa e quem se prejudica por determinada política, né? Que classe se interessa, que classe se prejudica por determinada política. Tudo na vida é assim, né? E no debate sobre questão tributária, no plano estadual, isso é assim também. Eu já ia falar, não vou baixar imposto. Para que grupo social, para que classe? Para beneficiar quem? Ah, não, eu vou privatizar. Vai privatizar para beneficiar quem? Como? Percebe? Ah, não, vou mudar o sistema de transporte. Vai mudar como? Vai beneficiar quem? Beneficiar a classe trabalhadora, que depende do sistema de transporte, ou vai beneficiar os empresários? Porque não dá para beneficiar os dois. Porque o empresário do setor está ganhando rios de dinheiro, está feliz com esse caos que é o sistema na região metropolitana de Pernambuco. Para beneficiar o trabalhador, ele precisa perder, ou ganhar menos. O que significa perder também, percebe? Então, assim, é isso, são interesses contraditórios. O interesse da classe trabalhadora que depende do transporte de ônibus não é o mesmo do empresário que explora o setor do transporte urbano. O interesse da classe trabalhadora que precisa de moradia popular não é o mesmo da construtora que quer uma política que privilegia a especulação imobiliária e a valorização de terrenos para ganhar rios de dinheiro e transformar a cidade num grande parque à venda. O interesse do agricultor, pequeno agricultor, da agricultura familiar, da galera que sem terra e por aí vai, não é o mesmo dos grandes latifundiários, dos grandes usineiros que mandam em Pernambuco. São interesses contraditórios. Não existe isso. Atenção, esse ponto é muito importante. Não existe isso de governar para todos. E política não é uma questão técnica. Política, administração pública tem uma dimensão técnica, mas a técnica está sempre subordinada à política. Então você pode defender uma política para a classe trabalhadora bem feita ou mal feita. Você pode defender uma política para a burguesia bem feita ou mal feita. Por exemplo, o Bolsonaro defende uma política burguesa. Só que o Bolsonaro é ruim na política. Tecnicamente o governo dele é uma porcaria. O que não muda o fato que é um governo para a burguesia. Percebe? É isso. A técnica está subordinada à política. Então governar é escolha. Governar é projeto político. Governar é afirmar lado. Então quem fala, vou baixar imposto, mais emprego, mais saúde, mais educação, mais como, não sei o que, pá, vai agradar todo mundo, ele está mentindo. Prestem bem atenção, não só nessa eleição, como na vida. Inclusive, não acreditem no liberalismo econômico, porque liberalismo econômico e negacionismo científico, como a gente já debateu aqui no vídeo do canal que está aparecendo aqui, são sinônimos, né? O liberalismo, quando não é uma mentira aberta e velada, é um negacionismo científico disfarçado de discurso técnico. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, olhar os cursos de classe esquerda, ouvir o Revolu Show, comprar as camisetas da Bolivariana e tudo isso que vocês já sabem. Beijo e até a próxima.